Graça e paz, meus amados irmãos. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos na carta aos Hebreus, no capítulo final, capítulo 13. Uma jornada em Hebreus. E em seguida, próxima epístola é Gálatas. Hebreus 13. O tema dessa noite é vida espiritual em comunidade. Nós vamos trabalhar, meus amados irmãos, 3 versículos. Vamos tentar, porque é muita informação. Dos versos 7 ao verso 9. Nós estamos trabalhando com esse tema nessa noite. Vida espiritual em comunidade. A importância dos deveres espirituais, e isso nós fazemos em comunidade. Hebreus 13, do 7 ao 9, eu gostaria de ler os 2 versos ímpares, e gostaria que os amados irmãos lessem o único verso, o 8 par, amém? A palavra de Deus nos diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Não deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveitos aos que se preocupam com isso. Amém? Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão, para que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Te louvamos, Deus, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, por essa primeira parte, pelos louvores entoados ao teu nome, pela leitura da palavra, pelo dirigente, ó Deus, que fez essa primeira parte. E agora nós te pedimos, ó Deus, iluminação do céu, do alto, para que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Que a tua igreja esteja, ó Deus, com os corações abertos, quebrantados e contritos, para ouvir o que vem do Senhor, o que vem do alto, o que vem do céu. É isso que te pedimos, ó Deus, nessa noite, e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Essa pequena parte que nós lemos aqui, essa pequena perícope, do 7 ao 9, o autor está falando que nós temos que seguir os nossos líderes, imitar os nossos líderes. Mas como seguiremos esses líderes espirituais, os pastores que nos direcionam hoje? O apóstolo Paulo, ele nos dá um caminho para mostrar à igreja como é que nós temos que segui-los. A palavra de Deus vai dizer que eles são nossos guias e que nós temos que imitá-los, os nossos líderes. E o apóstolo Paulo vai dizer, antes da gente vir para o texto, ele diz assim, lá em 1 Coríntios 11, ele diz, sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Por isso nós temos que seguir os nossos líderes espirituais. Por quê? Porque nós seguimos a Cristo. E nós guiamos quem? A igreja de Cristo. Aqueles pastores que são fiéis e pregam o quê, pastor Marcos? A palavra de Deus. Qual o exemplo, o modelo a seguir? Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então o pastor, o líder espiritual local tem que ser o imitador de Cristo, tem que ser alguém que pregue a palavra de Cristo. Há vários exemplos de grandes homens que seguiram, que foram imitadores de Cristo. E aqui na carta ele fala de alguns, aqueles homens que ensinam o que, pastor? A palavra de Deus. Ele vai falar de guias, pessoas que direcionam a igreja de Cristo, pessoas que direcionam o rebanho de Deus. Muitas pessoas quebram essa ordenança deixada por Deus, não querem seguir os seus guias, os seus líderes,
Aqui é a única vez que aparece na carta esse nome guia. Esse nome guia. Lembre-se dos seus líderes, os quais prepararam a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim deles, aí ele vai dizer: imitem a fé que eles tiveram. Nós temos que imitar a fé que eles tiveram. Seguir esses guias espirituais. Quantos não já passaram por aqui? Isso é uma ordenança deixada, é um imperativo deixado por Deus. Lembrar daqueles que pregam verdadeiramente o evangelho genuíno. O ponto aqui, o primeiro ponto é: o pastor seu pastor, o seu líder espiritual, ele tem sido exemplo para o rebanho de Cristo? Ele tem direcionado as ovelhas de Cristo através dessa palavra, da palavra de Deus? O seu pastor tem sido exemplo de vida? Os fiéis da igreja têm que examinar o seu pastor. Se ele é um homem segundo o coração de Deus, que segue a palavra de Deus. Nós temos que examinar quem está vindo aqui para o púlpito do Senhor. Aí sim, para que nós possamos imitá-los, para que nós possamos segui-los. Por quê? Porque ele é um seguidor de Cristo e é ele o líder espiritual que direciona a igreja. Nós não podemos quebrar esse mandamento. O segundo ponto: esse homem de Deus, esse líder espiritual, ou os líderes de ministério, eles foram alcançados pela fé, eles confiam plenamente em Deus. Pastores e líderes que foram levantados pela fé, que servem a Deus com gratidão no seu coração, em exemplo, em conduta de vida, moral e bom costume. Porque o que mais tem no Brasil hoje são impostores de púlpitos, que nós não devemos imitá-los, muito menos seguir. A igreja brasileira é um celeiro hoje de heresias, falsas doutrinas têm entrado na igreja brasileira. Por isso, a igreja ela tem que ficar atenta. Às vezes há igrejas e igrejas estão cheias de clientes. E nós temos, como igreja do Senhor, aprender com a memória. Nós temos que lembrar daqueles líderes que já passaram por aqui, por essa igreja em Araripina. Nós temos que respeitá-los, porque eles deram a sua vida, ou saíram da sua rotina para seguir o seu dom e guiar a igreja de Cristo. Mas, o nosso guia por excelência é esse, do verso 8. Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Verso 8, é isso. Deixe sua Bíblia aberta, tá? Que nós vamos usar muito a Bíblia hoje. E Kathleen e Camila, fica atenta aí. Então, esse é o tema da noite. Vida espiritual em comunidade. Imitadores de Cristo. Imitando os seus líderes. Há vários modelos nessa carta aqui para os crentes, de pessoas que foram grandes homens de Deus e que caminharam conforme a vontade de Deus. A gente vai pegar alguns versículos, eu quero que você use sua Bíblia hoje, tá? Nós temos o exemplo da comunidade que triunfou, mesmo diante da perseguição. Eu quero que você volte um pouquinho aí ao capítulo 10. Capítulo 10, o verso 32 ao 34. Capítulo 10, verso 32 ao 34. Olha o que esses homens passaram para que esse evangelho chegasse até aqui hoje. Por isso, esses homens já foram exemplos. Versos do 32 ao 34. Eu gostaria de ler que os irmãos acompanhassem. Amém? Hebreus 10, 32 e 34. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados
iluminados. Vocês sustentaram, ó, grande luta e sofrimento. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram co-participantes daqueles que foram tratados assim. Aí ele diz no verso 34 para fechar: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Nós tivemos homens de Deus que passaram por tudo isso aqui, que já foram exemplos de Deus, exemplo para a igreja, e nós temos que nos apegar com o exemplo do sofrimento desses homens, que se tornaram um espetáculo para o mundo. Foram jogados nas arenas, no Coliseu Romano, foram colocados como tochas de fogo no jardim do imperador. Então, esses homens sofreram, os seus bens, vamos dizer aqui que eles foram expoliados, foram tomados, suas casas, seus carros, seus bens. Mas esses homens aqui, eles são exemplo. Por quê, pastor? Olha o que é que diz no verso 34. Eles sabiam que tinham um patrimônio durável. Por isso nós temos esses exemplos de homens, exemplos de fé. No capítulo 11, a gente não vai ler, mas nós temos toda a galeria dos heróis da fé. Homens que foram exemplos para a igreja. Lembrando que o exemplo maior é o exemplo de Jesus. Jesus é o modelo, é o exemplo máximo. E quando nós lemos, a gente vai perceber isso. Dê um pulinho para frente agora, vá para Hebreus 12. Hebreus 12, para a gente ver quem é o nosso exemplo maior. Hebreus 12, verso 2 e 3. Para quem você tem que olhar? Amém? Hebreus 12, verso 2 e 3, está aqui. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, a ignomia. Agora está sentado à direita do trono de Deus. Verso 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós não podemos cansar e nem nos desanimar, porque nós temos o exemplo maior. Primeiro, aqueles que foram espetáculo para o mundo, que suportaram sofrimento, vergonha. Segundo os heróis da fé, que morreram, alguns foram decapitados, outros foram jogados nas covas dos leões, outros foram cerrados ao meio. E agora ele fala do exemplo maior, Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Aqui ele fala de líderes do passado, no verso 7, 13, 7, voltando para o nosso texto. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram no passado, mas nós trazemos como aplicação já hoje para o presente, porque o verso 17 está ligado a esse verso 7. Verso 17, olha o que é que diz. Passe só para o verso 17, igreja. Olha o que é que diz. Obedeçam aos seus líderes, é hoje, no presente. E sejam submissos a eles. Por quê, pastor? Porque eles zelam pela alma de vocês. Eu mostrarei as minhas mãos por cada ovelha que passou aqui de Cristo. Porque eu sou o guia espiritual dessa igreja. E eu mostrarei as minhas mãos. E muitos querem ser pastores, pensando que é status, pensando que é poder. Não, nunca foi, nunca foi. A gente viu que esses homens passaram, presos, torturados, mas nunca abandonaram o evangelho. Grandes homens de Deus, grandes líderes. O problema às vezes não é o líder espiritual.
O problema às vezes é que as ovelhas, elas estão desnutridas, porque elas estão só bebendo água. É isso que o escritor de Hebreus vai nos falar isso. Existem crentes dentro da igreja que são meninos na fé, em vez de já ser mestre e estar ensinando a outros. Muitos aqui já eram para estar ensinando a outros, caminhando, discipulando, mas estão no leite. Volte um pouquinho agora lá para o capítulo 5 de Hebreus, Hebreus 5, verso do 11 ao 14. A gente tem que prosseguir na fé, nesse processo. Nós não podemos ficar parado. Nós temos que avançar. E o escritor fala aqui, olha o que é que ele diz, do 11 ao 14. Capítulo 5, do verso 11 ao 14. Ele diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem. A respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. A igreja às vezes está preguiçosa para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a exortação, para ouvir e colocar a palavra no coração. Verso 12, pois quando já deviam ser o quê? Mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas, ou a intervenção, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O problema da igreja é esse. Grandes líderes que passaram, grandes guias, mas a igreja estava cheia de meninos na fé. Meninos na fé que não querem crescer, cheios de meninos espirituais. Tem pessoas, tem crentes, tem ovelhas de Deus que não querem crescer, fazem questão de não crescer espiritualmente. E isso é reforçado, irmã Kathleen, eu quero que você bote aí, pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chama a igreja de Coríntios de carnal, porque eles não queriam crescer nem desenvolver espiritualmente. Não participavam do culto de doutrina nem da EBD. Como é que vão se alimentar? Estão no leite. Só quem vem no domingo à noite está no leite. Está no leitinho. Vai morrer. O leite não suporta muito tempo. O leite é indicado para criança, é interessante, até os 6 meses só. Depois você já começa a incluir outros alimentos. O problema é esse. 1 Coríntios, olha o que é que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo fala. Kathleen, coloca aqui 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Do 1 ao 3. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Olha o que é que ele diz. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais. Aí ele vai dizer, aqui não é carnal que eles viviam na carne, tá? Que não existe crente carnal. Aí ele explica o que é carnal aqui no texto. Como crianças, como há crianças em Cristo. Ele estava falando para menino, olha o que ele diz. Verso 2, pode ir, Kathleen. Verso 2. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês são meninos, carnais, não querem crescer. Verso 3. Kathleen, porque se há, aí ele vai dizer por que é, que existia muito menino dentro da igreja, que é a razão. Até hoje é assim. Porque se há ciúmes, brigas entre vocês, será que isso não mostra que são meninos e andam segundo os padrões humanos?
A igreja não queria crescer. A igreja não quer crescer. Espiritualmente, não querem crescer. Por isso que todos os crentes têm que ouvir os seus pastores, os seus guias espirituais. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele vai dizer no verso 17. Hebreus 13, 17. Vamos voltar para Hebreus 13, 17. Olha aqui o que é que ele diz para nós e fala a nós. Nessa noite, você tem que obedecer. Senão você está quebrando o princípio que Deus deixou, o mandamento: obedeça aos seus líderes. Obedeça aos seus líderes. Ele vai dizer por quê. E sejam submissos. Aí por quê, pastor? Porque eles zelam pela alma de vocês. As pessoas querem quebrar a ordenança deixada por Deus. E é interessante que muitos dizem assim, eu acho maravilhoso: vamos fazer missões, vamos cumprir o ID. Não vem para a EBD, não vem para os cultos de doutrina. Como é que vai cumprir a grande comissão? Se a grande comissão começa com adoração, se a grande comissão depois começa para você ir ensinar, como é que você vai ensinar o que você não tem, o que você não aprendeu? É impossível. Crentes com 30, 25, mas que são meninos na fé, aí diz: vamos fazer missões, vamos cumprir o ID de Jesus, mas quando chega lá não sabe abrir a Bíblia no versículo, se brincar nem João 3,16. Por quê? Não cumpre a grande comissão. Olha como é que a grande comissão começa. Kathleen, coloca aí, para a gente entender como é que a grande comissão começa. Mateus 28,16. A grande comissão começa com adoradores. Se a igreja não adorar e não entendeu, é ide, eu vou, não. Começa com adoração, com a igreja que adora. Olha o que é que diz aqui. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. Verso 17. Olha aqui como é que a grande comissão começa. Verso 17, Kathleen. E quando viram Jesus, o adoraram. A grande comissão começa com adoração, não com ide. O ide é depois do mandamento, quando Jesus chama a igreja. Primeiro ele chama os discípulos, depois você adora. E Tomé duvidou, mas alguns, não só Tomé, alguns dos 11 duvidaram ainda, do poder de Deus, de mandar, duvidaram. Verso 18, Kathleen, vamos seguir para seguir, entenderam que primeiro Deus chama, Jesus agora sim, aproximando-lhes, aí ele manda. Falou, dizendo quem tem autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o ide, segura aí, Kathleen, começa com o chamado de Jesus, depois com a adoração da igreja, depois dizendo quem é que tem autoridade para mandar, no céu e na terra. A gente não pode ir no nosso poder, no nosso braço, mas com quem tem autoridade. Pronto, agora o ide vai entrar. Agora o ide vai entrar, verso 19, Kathleen. Portanto, ide ou vão. E você vai para quê? Para fazer o quê? Discípulos, e não admiradores da palavra de Deus. E vão e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos, ensine a palavra. Aí depois, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que façam discípulos, como é que eu faço discípulo? Ensinando a palavra de Deus. Aí ele agora fecha no verso 20, ensinando-os, mandamento imperativo, a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, ou até a consumação do século. Como é que eu vou cumprir o ide? Se eu não sigo o meu pastor, se eu não sigo as orientações que o pastor segue da palavra de Deus. Recebendo o chamado de Jesus,
adorando, sabendo quem tem toda a autoridade, quem manda, você não vai com a sua força, depois batizando-os, fazendo discípulos, ensinando, aí vai, fecha. Mas a boca, às vezes, é vamos, aí não tem o que falar. Por isso nós temos que ter fidelidade. Quando ele traz para o verso 7, vamos voltar para Hebreus 7, gente. Hebreus 13, 7. Nós temos que ter fidelidade aos nossos líderes. Aos nossos líderes. Lembrem-se dos seus líderes. Aqueles que passaram por aqui. Dos seus líderes. Aí ele vai dizer por que a gente tem que lembrar dele. Olha o que era que eles faziam. Os quais pregaram a palavra de Deus. Lembrem-se, a igreja é exortada a lembrar a comunidade local, a lembrar desde os primórdios da construção dessa igreja, dos seus líderes espirituais e do seu líder atual, aqueles que pregaram e aquele que prega, obreiros, líderes. E até lembrar daqueles que já partiram, que fizeram a parte dele aqui, deixando um legado digno de ser honrado. O verbo aqui, lembrar-se. Lembrar-se, no grego, ressalta continuidade. É uma ação contínua. Igreja, lembrai-vos sempre dos seus líderes, daqueles homens de Deus. Retenham sempre o que eles falaram, o que é bom. Aqueles que falaram, aquele que continua falando hoje, porque nós zelamos pela alma de vocês, nós zelamos pelo rebanho de Cristo. O rebanho não é nosso, é de Cristo. Aqueles que ensinam, aqueles que conduzem a comunidade local, aquele que não adultera a palavra de Deus. Por que seus pastores? Por que o seu pastor atual? Porque ele prega a palavra de Deus. Ele não fala dele, porque ele não tem nada a falar dele, somente do resgate que Deus fez por ele, somente isso. Por isso que nós temos que lembrar deles, por causa da palavra que eles pregam à igreja, que são fiéis à palavra de Deus. A responsabilidade do pastor é muito grande, e eu quero mostrar a responsabilidade com a palavra dos missionários, dos líderes, e os membros não ficam atrás. A responsabilidade é do corpo de Cristo, mas aqui está falando literalmente do líder espiritual. Volte um pouquinho aí, capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. Olha a responsabilidade do líder. 2:3. Olha o que é que ele diz. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Está tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Começa pelo Senhor Jesus, passa pelos apóstolos e chega pelos pastores atuais. Aí ele vai dizer: como escaparemos nós, os pastores atuais que pregam a igreja? Como nós escaparemos se nós não levarmos a sério essa palavra de Deus, essa comunidade de fé que está sendo direcionada para ir para o céu futuramente? Olha a responsabilidade aqui. Como nós escaparemos? A palavra de Deus, ela é profunda. Por isso você tem que fixar naqueles que preguem a palavra, que pregam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o autor aqui vai dizer o que ela faz com as pessoas, a mudança, a transformação. Vamos pular um pouquinho para frente, Hebreus 4, Hebreus 4, Hebreus 4:12, Kathleen, Hebreus 4:12.
Olha o que a palavra de Deus faz em nossas vidas. Por isso tem que ser através da palavra, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. É isso que a palavra de Deus faz. Por isso a gente segue líderes que pregam essa palavra, que divide, que coloca o crente no lugar, que chama eficazmente, que mexe com o nosso coração e a nossa alma, que muda as nossas vidas. Líderes assim. Vá mais um pouquinho para frente, capítulo 6. A responsabilidade dos pastores, dos líderes espirituais. Verso 6, veja só, do 1 ao 3, qual a nossa responsabilidade? Ele diz assim no verso 6, por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, aí ele vai dizer, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Aí ele diz, o ensino de batismo e da imposição de mãos, de ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que ele está falando com nós? A responsabilidade é muito grande, nós não podemos voltar atrás aos velhos costumes não podemos voltar atrás, nós temos que falar da parte de Deus, orientado por Deus, aos filhos de Deus. Obreiros, é isso, obreiros. Nós falamos a palavra de Deus para os filhos de Deus, através da verdade de Deus. E os crentes, os irmãos, eles ouvem e retêm o que os seus líderes estão falando, para que eles possam imitar, porque nós somos imitadores de Cristo, é isso. Nós falamos da parte de Deus, essa é a responsabilidade do pastor. O pastor não está aqui para fazer média, não, mas para pregar a palavra que é viva e eficaz. Viva e eficaz, que transforma o pior dos pecadores. Como diz Paulo, eu trago para eu. É isso que a palavra de Deus faz. E a palavra de Deus, ela não brinca. Paulo vai dizer que nós falamos da parte de Deus, obreiros, preste atenção, como se fosse o próprio Cristo falando através da sua palavra. Não coloque e não tire. O exemplo é Cristo. Eu não preciso trazer nada, somente a palavra. Pregue a palavra. Não precisa esticar pregação, incluindo coisas. Não. Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Só isso. Porque nós falamos da parte de Deus como se o próprio Cristo estivesse agindo. Onde é que tem isso, pastor Kathleen, 2 Coríntios? Olha a responsabilidade dos obreiros aqui, do líder espiritual da igreja, dos obreiros. 2 Coríntios 5, 20 e 21. 2 Coríntios 5, 20 e 21, Kathleen. Olha o que ele diz aqui, Nós, obreiros, somos embaixadores em nome de Cristo. Olha o que ele diz. Como se Deus exortasse por meio de nós. Que responsabilidade. Em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês, aí ele vem, se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós falamos diretamente em embaixadores de Deus, exortando por meio de Cristo. É Cristo falando por meio de nós com a Bíblia na mão. Essa é a responsabilidade dos líderes. Por isso tudo é um imperativo. É uma ordem. Lembrem-se dos seus líderes que estão com a espada na mão, com a Bíblia na mão. Ele vai dizer isso no verso 7.
Hebreus 13:7. Lembrem-se, é o imperativo. Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se dos seus líderes. Considere o meio de vida que eles vivem. Muitos que passaram por aqui já faleceram, mas precisam ser lembrados da dedicação que eles tiveram pelo reino de Deus. E nós continuaremos, obreiros de Deus, vivendo em tempos difíceis, mas glorificando a Deus com as nossas vidas. Não mudaremos o caminho por causa de homens, não. Continuaremos firme e forte com a espada na mão. Por isso no verso 3 ele diz, são 3 fases. Ele vai dizer, lembrem-se. Ele vai dizer, considerem o seu líder. E ele vai dizer, imitem o seu líder. Olha o que é que ele diz. 3 fases para vocês. Lembrem-se dos seus líderes que pregaram a palavra de Deus. Aí, considerando os seus líderes, considere atentamente a vida deles. E ele fecha dizendo, imitem os seus líderes, porque os seus líderes são imitadores de Cristo. Meus irmãos, o processo do discipulado começa com lições que o seu pastor traz à mente, pela palavra ensinada, pelo seu líder. Foi isso que Jesus fez. Jesus passou 3 anos ensinando, e é isso que o seu pastor vai continuar fazendo. Os pastores lá disseram, os 12, os apóstolos, nós nos dedicaremos à oração e à pregação da palavra. O administrador é outro, o tesoureiro é outro. A função do pastor é essa, ensinar a igreja de Deus. E é isso que o seu pastor continuará fazendo aqui nessa igreja, até o dia que Deus me levar. Ensinar. Em seguida você retém, medita. Esse é o processo de discipulado. O pastor ensina, você recebe, medita na palavra de Deus, para que você possa entender o significado da palavra de Deus, para que depois você possa imitá-lo e segui-lo. Colocar em prática a palavra de Deus, vivendo por meio da palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Quando, pastor? Na vida cotidiana. Quando é isso, pastor? Mensalmente. Quando é isso, pastor? Semanalmente. Quando é isso, pastor? Diretamente, diariamente. Sabe o que é que isso se chama? Aprendendo e praticando. Isso se chama na teologia, imitando a Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Tendo Cristo como exemplo a ser seguido. O exemplo é Cristo. O exemplo é Cristo. Os líderes se tornam exemplo simplesmente por causa de Cristo. E no meio da comunidade de fé, no meio da igreja de Cristo, que é o cabeça da igreja, caminhando o pastor, sendo imitador de Cristo e a igreja também. Esse é o processo que o apóstolo Paulo vai dizer para que nós possamos chegar à unidade da fé. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer de pessoa madura, a estatura da plenitude de Cristo, caminhando, é um processo. Kathleen, coloca aí Efésios 4:13, para a gente ver, 4:13. Olha o que é que ele diz, Efésios 4:13, ó. Até que todos cheguemos, é uma caminhada, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura. É um processo. Você tem que ouvir o seu pastor, ler a palavra de Deus e ser conduzido à medida da estatura da plenitude de Cristo. É um processo até a volta do Senhor. Muitos não leem a palavra de Deus. Nós temos tendência a esquecer o bem que muitos que já passaram por aqui fizeram a essa igreja. A palavra de Deus não aprova, nunca aprovou colocar líderes em pedestal, não é isso. Venerar líder não é isso, mas é honrar. É isso que Paulo diz, honrar a fidelidade do seu líder às escrituras sagradas. Ele não foge dela. Ele dá exemplo dentro de casa.
Se seu filho desviar, é problema dele. Ele foi ensinado na doutrina, discipulado. E o apóstolo Paulo disse que nós temos que honrar, dar honra a quem tem honra. Kathleen, 1 Tessalonicenses 5:12 e 13. 1 Tessalonicenses 5:12. Olha o que é que diz. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço, os que trabalham entre vocês e os que presidem no Senhor e os admoestam, seus líderes. Tenham essas pessoas em máxima consideração. Aí ele vai dizer, ame seu pastor, tá vendo? Agora não ame não, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. É isso aí. É um mandamento aí, tá? Por isso que nós temos que fazer algumas perguntas sobre os nossos líderes, aqueles que nos presidem hoje, começando pelo seu pastor. A primeira é, ele prega a palavra? Prega a palavra? Os seus líderes, os nossos líderes aqui dos outros ministérios, pregam a palavra? Ou estão pregando doutrinas estranhas? Outro evangelho, começando pelo pastor. Não, ele está pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Ele está pregando a palavra. Ele está falando de Cristo e não dele. E não das suas experiências pessoais. Ninguém quer saber das minhas experiências pessoais aqui. Eu tenho certeza disso, que eles querem ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a primeira pergunta é essa que nós temos que fazer. O pastor está pregando a palavra de Deus? Está vivendo a palavra de Deus? A segunda pergunta é, o pastor vive a palavra de Deus? Os crentes podem avaliar seus guias, considerar a vida deles atentamente. Era isso que faziam os bereanos. Tanto a palavra como o que eles estavam falando. E claro, se ele estava falando, eles estavam de olho no que eles viviam. Não é só sair o seu líder, é como ele vai completar a carreira, é como ele vai guardar a fé. É uma saída, mas tem uma chegada. Esses guias, esses líderes, eles pregam a palavra, eles vão combater o bom combate até a volta do Senhor, porque muitos estão apostatando. Esse pastor é digno de ser imitado. Ele tem fé verdadeiramente em Cristo, ele foi salvo e alcançado pela fé. Ele serve de exemplo à igreja, ele conduz a igreja conforme as Escrituras Sagradas. A pergunta que nós temos que fazer a todos os líderes é esse. Aí a pergunta vem depois: o seu pastor, o seu líder está vivendo em santidade, em novidade de vida? Ou é uma vida falsa, ou é uma vida dupla? A igreja tem que avaliar. Esses pastores estão empenhados em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e os seus líderes também? Ou eles colocam as suas atividades pessoais em primeiro lugar? Esses líderes espirituais, eles estão comprometidos com a grande comissão, cumprindo os cinco passos, adorando, indo na autoridade de Cristo, ensinando, batizando e fazendo discípulos? Estão fazendo isso? Eles vivem e pregam verdadeiramente, eles têm palavra e vida com Deus? Como é a conduta dele, na casa dele, com a esposa dele, com a mulher dele, com os filhos dele? Tudo isso está interligado. Eu não posso ser um ator da fé, porque uma hora a máscara cai, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Por isso os leitores dessa epístola aqui, imitavam os seus líderes, os seus pastores, porque eles pregavam e viviam a palavra de Deus. Pregavam e viviam. Mas eis a boa notícia para você: os tempos mudam, os líderes mudam, mas Jesus é imutável.
Jesus é imutável. Vai passar outros, a nossa geração vai passar. Mas se a igreja continuar no imutável, ela vai permanecer eternamente até a volta do Senhor. Porque a promessa está aqui, no verso 8, Kathleen, Hebreus 13:8. Aqui a promessa para você. A promessa é do imutável. Por isso nós temos que imitar o imutável, seguir o imutável do verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Jesus Cristo é o nosso modelo imutável ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Por isso ele é o exemplo máximo da igreja, o centro, o cerne. Tudo está ligado a ele. A recomendação antes dos líderes fiéis aqui está interligada entre os líderes não fiéis. Olha o texto é muito rico. No verso 9, só para a gente entender, não vai dar tempo a gente fazer tudo. Olha o que é que diz, ó. Quando ele diz no verso 8, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele tinha falado antes no verso 7, lembrem dos seus líderes, os fiéis, os que pregam a palavra. Agora o que é que está no verso 9? Os infiéis. Não deixem de levar vocês por doutrinas diferentes e estranhas, ó. Porque o que vale é ter o coração confirmado com graça. Então, passou alguns aqui, não deixem se levar por doutrinas estranhas, diferentes. Não deixem as novidades chegar e entrar sorrateiramente dentro da igreja, porque entra com isso. É só um teatro. É só uma parede diferente. Não, a palavra não muda. Primeiro ele tinha falado dos imitadores, por isso que o imutável está aqui, entre os líderes fiéis e aqueles que vão trazer algumas doutrinas estranhas. Mas aquele que está no verso 8 não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso nós temos que ter cuidado com as doutrinas estranhas. Alguns crentes hebreus, com isso aqui, podem ter se desviado. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas nós temos mais ou menos um deslumbre, né? Que ele vem falando disso. Ó. A epístola toda, cuidado, não retroceda, não volte aos velhos costumes, não volte às velhas práticas. Continue firmado no alicerce maior que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não muda, é imutável, o sangue dele é perfeito. Não precisamos dos velhos rudimentos, não. Cristo cumpriu tudo. Ele é o perfeito que veio e chegou. Cuidado, que alguns na igreja estão como aquilo que Paulo disse, estão com comichões nos ouvidos. Não conseguem uma hora de pregação e outra indo ponto a ponto, palavra somente. Talvez alguns desses crentes hebreus aqui tenham se desviado. Volte um pouquinho no verso 12. Verso 12, capítulo 12, verso 2. Para quem é que você tem que olhar? Para quem você tem que estar firmado, não olhando para as falsas doutrinas, mas para aquele que é o dono da doutrina, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. 12:2, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Louvado seja Ele, glorificado seja Ele para todo sempre. Nós temos que ter cuidado, igreja, para nós não, os comichões nos ouvidos, como Paulo fala lá em 2 Timóteo, nós temos que ter cuidado a não dar ouvidos a doutrinas estranhas, como nós vimos aqui no verso 9. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. A Bíblia continua a Bíblia, não muda. Passará céus e terra, mas a minha palavra permanecerá. Não muda.
Os modos operantes que Deus planejou para a sua igreja não muda. Não entra na igreja, pelo menos enquanto o pastor Marcos estiver. É nesse contexto aqui que o autor relembra aos seus leitores que Jesus Cristo é imutável, modelo supremo. Não precisa nada ser substituído, nada. A sua supremacia, graça, superioridade, a sua autoridade é permanente e eterna. E os líderes espirituais, obreiros de Deus, palavra e palavra, palavra e palavra, Ele é o mesmo. Para nós fecharmos, o autor começa dizendo isso, né? No começo da sua epístola, volte para o capítulo 1, só para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo, Ele não muda. O autor já tinha falado sobre isso já. Capítulo 1, do modelo, do exemplo a ser seguido, Jesus Cristo nosso Senhor. Hebreus 1, verso 11 e 12. Hebreus 1, verso 11 e 12. Olha o que é que ele diz, ó. Eles perecerão, morrerão, mas tu, Senhor, permanece. Todos eles envelhecerão como vestes, como manto, tu os enrolarás, como roupas, será igualmente mudados. Aí ele diz, para fechar, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fins. É eterno, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma coisa, só muda as palavras. E é nele que estamos alicerçados, enraizados, a pedra de sustentação da igreja, o imutável, o que não muda, o que está alicerçado nele, vai herdar a herança que lhe está prometida, a história de Jesus, o eterno Filho de Deus, que está à destra de Deus Pai, e intercede pela sua igreja, o imutável, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Não deu tempo, né? A gente vai terminar aqui e a gente volta na próxima quarta-feira, voltando do verso 8 ao verso 9. É muita informação, rico demais. Uma pergunta. Aqueles que nos visitam, se quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Ou a igreja, dá tempo, 5 minutos para uma pergunta. Alguém deseja fazer? Stephanie, levantou a mão, Stephanie? Não? Ah, pensei que tinha, foi passar a mão no cabelo, não foi? Pensei que tinha... Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema, tá? Não vai mudar o tema não, senão eu pego... Não, eu passo para a irmã aí responder. Se não há, vamos orar, né? Em nome de Jesus. O texto é muito rico, e direto, mostrando o zelo que nós temos que ter em honrar os líderes, mas mostrando quem é a pedra de sustentação da igreja, o imutável, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Curvemos nossas cabeças e oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso. Te bendizemos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça maravilhosa que nos alcançou. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, continuar honrando todos aqueles homens que passaram por essa igreja, ó Deus Pai. Nós possamos, ó Deus, não esquecer que nós imitamos os nossos líderes, porque o apóstolo diz, o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A base sempre é Cristo. Cristo, a pedra de sustentação da igreja, a pedra angular, a pedra de esquina, a rocha eterna. Conduz, ó Pai, a tua igreja, para que a tua igreja continue despertando, para aprender mais, ó Deus, da tua palavra, porque não existe evangelismo sem palavra, ó Deus.
Nos capacita, Senhor, para aprender mais de Ti, do Senhor, que é Criador dos céus e da terra, que revelou e inspirou todas as Escrituras Sagradas, ó Deus, toda essa biblioteca que nós temos aqui. Ó Deus, nos ilumina, Senhor, para entender. Nós precisamos de iluminação agora, porque nós já temos o Espírito Santo de Deus, já somos templo e morada do Espírito Santo. Nos conduz, ó Deus, em segurança para os nossos lares. Nós possamos ter, ó Deus, uma restante de semana abençoada e abençoadora. E nós possamos, ó Deus, testemunhar fora das quatro paredes, ó Deus, como o Senhor deixou o mandamento: sejam minhas testemunhas. Nos capacita, ó Deus, com o teu poder, para que nós não venhamos perder nenhuma oportunidade de falar do teu amor salvador, redentor, transformador. Nos leve em paz para os nossos lares, Deus Todo-Poderoso, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe em Cristo.